Olá pessoas, aqui é o HQ Man em mais um vídeo do Serviço de Orientações Quadrinísticas, que a esta altura do campeonato vocês achavam que nunca mais iria sair de novo. Mas cá estou eu para falar de um dos assuntos que eu mais gosto, que é onde e como guardar a sua coleção de quadrinhos. Vamos lá? Como guardar sua coleção de HQs? Eu já havia feito uma matéria como essa no meu blog, o quadrinhossauro.com. Mas como é um assunto bastante requisitado, eu resolvi meio que refazer na forma de vídeo. Primeiro porque eu acho que o vídeo é mais divertido do que você ler um texto enorme de 5.000 palavras. E segundo porque existem coisas novas que eu gostaria de acrescentar àquele texto original, mas eu acho que não valeria a pena simplesmente dar um update nele. Então eu vou usar este veículo audiovisual para mostrar para vocês essas coisas novas. Se você é um colecionador paranoico como eu, que ama muito as revistas em quadrinhos e pretende passá-las adiante para os seus filhos e netos, as dicas que eu vou dar para vocês aqui funcionam realmente muito bem para conservar a sua coleção. Tudo que eu vou mostrar para vocês eu aprendi através de tentativa e erro. E não são as únicas opções para conservar a sua coleção que existem, mas eu garanto para vocês que eu as uso há pelo menos 20 anos e até agora tem dado muito certo para mim. Eu acredito que à medida que a mídia digital vai substituindo a mídia impressa, os quadrinhos impressos como nós conhecemos hoje vão ficar cada vez mais escassos. Então eu acho muito importante que você conserve a sua coleção de quadrinhos, porque daqui a 20, 30, 40 anos você vai ter na sua casa relíquias de uma era passada que talvez valham até algum dinheiro. Então guardem bem os seus quadrinhos. Antes de mais nada, vamos ver um conceito muito importante para a conservação dos seus quadrinhos, que é a encadernação. A encadernação é muito importante porque ela influencia diretamente a forma como o quadrinho deve ser guardado. Então eu vou mostrar para vocês alguns tipos de encadernações bem comuns que nós temos no Brasil. Provavelmente o formato de encadernação mais comum que você já viu é o canoa, que é o mais usado para fascículos mensais de quadrinhos. Basicamente são várias folhas dobradas no meio e grampeadas na dobra numa capa de material flexível, geralmente papel couché. E esse tipo de encadernação não é muito apropriado para ficar em pé dentro de uma estante, porque ele não tem muita sustentação. O outro tipo de encadernação comum que nós temos no Brasil é a brochura, e existem vários subtipos de brochura. A brochura mais barata consiste em pegar as folhas individuais e colar diretamente na lombada da capa, que geralmente pode ser de papel cartonado, que é flexível, um pouco mais resistente que o papel couché. Existe um outro tipo de brochura um pouco mais luxuosa que consiste em fazer vários cadernos, como os cadernos da canoa, costurados na borda e colados na lombada da capa. A capa geralmente desse tipo de encadernação é um cartonado um pouco mais grosso que possui abas. E nós temos a brochura de luxo, geralmente com capa dura, que consiste também em pegar vários cadernos que têm a lombada costurada e colá-los numa tira de tecido novamente colada na lombada da capa, e esse é o tipo mais resistente de encadernação que existe, e ele pode ficar muito bem sozinho, individualmente numa estante. Então você comprou o número X do personagem Y e resolveu que gostou e que vai acompanhar todo mês como se fosse uma novela. Até aí tranquilo, você leva para casa, lê e coloca na gaveta do seu criado mudo. Só que à medida que o tempo passa e as revistas vão se acumulando, a gaveta vai ficando pequena para a sua coleção. E essa coleção só vai aumentar, eu garanto para você. Então, onde você vai colocar as suas revistas a partir de agora? Em armário? Em estante? Dentro de caixas? Como você vai tomar essa decisão? Existem alguns fatores que você deve pensar no momento de tomar essa decisão. E desses fatores, 3 são muito importantes, que para mim são os 3 maiores inimigos da sua coleção: a umidade, os raios do sol e os insetos.
principalmente aqueles insetos que mastigam papel para fazer ninho, como baratas, formigas e cupins. Então digamos que você resolveu colocar toda a sua coleção em exibição nas estantes. Até aí tudo bem, essa é a melhor forma de evitar o acúmulo de umidade entre as revistas, e os insetos geralmente se mantêm longe de locais arejados. O problema é que você vai ter sempre que se preocupar com a incidência de raios de sol sobre a sua coleção, porque a radiação solar queima a pigmentação das revistas e elas vão ficando com aquela aparência esbranquiçada, estragando os seus volumes. Outra coisa com a qual você vai ter que se preocupar constantemente é com o acúmulo de poeira sobre a sua coleção. Então isso vai requerer que você fique fazendo manutenção de limpeza o tempo todo em cima delas com um espanador ou com pano. E as revistas em encadernação do tipo canoa não ficam muito bem em pé. E você provavelmente vai começar a perceber que elas começam a empenar se você deixa elas muito tempo em pé, sem ter dois amparos realmente muito fortes pressionando elas. Digamos que ao invés das estantes você resolve guardar os seus quadrinhos dentro de um armário. E é o melhor lugar para protegê-los do raio do sol e da poeira, mas nem tanto da umidade e dos insetos. Para manter as umidades longe, você vai ter que manter constantemente dentro do armário um desumidificador, seja elétrico ou descartável. E para manter os insetos longe, você pode usar sempre sachês de naftalina, que é uma solução um tanto medieval, mas que funciona. Mas existem várias desvantagens em guardar a sua coleção dentro do armário. A primeira é que elas vão estar constantemente cheirando a naftalina e mofo, caso elas já tenham mofo antes de você colocar lá. A segunda desvantagem é que se sua coleção crescer rapidamente, você vai estar ocupando o espaço que deveria ser para as suas próprias roupas, ou roupas de cama, mesa e banho. Mas afinal de contas, você tem um monte de quadrinhos, quem precisa de roupa? A terceira opção que você tem, e é a que funciona melhor para mim, é manter sua coleção dentro de caixas. As caixas mantêm as revistas longe do sol, servem de barreira contra os insetos, e são geralmente bastante secas, então elas conservam contra a umidade, a não ser que você molhe o papelão ou viva em regiões muito úmidas, como a região norte, ou guarde a sua coleção dentro de um porão. Neste caso, é melhor você manter alguns desumidificadores próximos a essas caixas. Elas são modulares, relativamente fáceis de guardar e empilhar. Às vezes elas podem ficar um pouco pesadas, mas elas não ficam complicadas, apenas pesadas. E para mim foi a melhor opção desde sempre para guardar minha coleção. É onde eu deixo toda a minha coleção de encadernados do tipo canoa e algumas brochuras do tipo mais simples, e deixo em exibição nas estantes, longe do sol, apenas aquelas capaduras que eu gosto de manter ali para ter aquela sensação de que eu tenho uma grande e bonita biblioteca. E aí você me pergunta, HQ-Man, quais são as melhores caixas para guardar minha coleção? Onde eu encontro essas caixas? Qual é o tamanho que elas devem ter? É melhor de papelão ou de plástico? Eu vou dar para vocês as dicas para vocês encontrarem as caixas mais adequadas para colocar a sua coleção. Essa aqui é uma long box padrão que os americanos usam desde sempre para guardar seus quadrinhos. É feita de papelão com tampa. E ela tem essas duas entradas aqui em formato oval para você colocar a mão, para facilitar você carregar os quadrinhos que estão dentro dela. Eu consegui algumas dessas aqui enquanto eu trabalhei numa loja de quadrinhos relativamente conhecida aqui de São Paulo. Cabe cerca de 100 canoas que a Panini publica mensalmente, ou até 250 quadrinhos do formato americano de verdade, importados, né? Elas são muito difíceis de se conseguir no Brasil. Na realidade, eu acho que você não consegue encontrar elas para comprar em lugar nenhum. Se você tiver muito dinheiro, você pode ir levar as dimensões dela numa fábrica de papelão e pedir para que façam para você, mas isso vai custar bastante dinheiro. Eles não vão te vender uma caixa, eles vão querer que você compre lotes de 100 caixas, então isso sai realmente muito custoso. Uma caixa dessas, na velocidade que eu compro meus quadrinhos, eu levo cerca de 1 ano para encher uma caixa dessas.
Então, embora ela seja ideal, seja a melhor caixa de quadrinhos que você pode encontrar por aí, você não vai encontrar ela no Brasil. Então eu vou mostrar para vocês algumas alternativas que você encontra no mercado nacional para a famosa long box. A alternativa mais barata que eu encontrei no Brasil para a long box é esse tipo de caixa aqui, fabricado por uma empresa chamada Box Graphia. Esse modelo daqui se chama Craft Box. Ela tem um código, um número de série que é 04330, se eu não me engano. Ela é em papelão, do tipo craft, mas existem do mesmo formato de várias outras cores e decorações. Ela é relativamente resistente, vem com tampa, também vem com os ovais para você colocar, para facilitar o transporte. E o formato dela serve para uma variedade impressionante de quadrinhos. Serve para o quadrinho formato americano, para o formato estendido europeu, serve para mangá. As maiores desvantagens dessa caixa é que os quadrinhos em formato americano você não consegue colocar eles enfileirados, você tem que colocar eles empilhados, mas dá para você fazer duas pilhas, uma do lado da outra. E você encontra essa caixa relativamente barata em lojas de material de construção e de escritório. Geralmente você vai encontrar, dependendo de onde você for procurar, ela variando de 10 até 16 reais. Algumas vezes eu encontrei ela por 18, mas isso é raridade. Para mim, depois da long box, é a melhor opção que existe no Brasil para você guardar os seus quadrinhos, é uma caixa dessas aqui. Porém, se você é uma pessoa que não está preocupado em gastar uma quantidade um pouco maior de dinheiro para ver sua coleção em caixas muito bacanas, tem uma caixa que eu descobri recentemente numa loja de materiais de construção aqui de São Paulo, que você pode comprar pela internet também, que eu achei bastante interessante. Ela não é uma caixa feita para quadrinhos, ela é na realidade uma caixa feita para arquivo suspenso, e ela é de plástico, não de papelão. Mas ela é incrivelmente parecida com uma long box. Eu estou falando para vocês, isso aqui é praticamente uma versão de plástico daquela long box que eu mostrei para vocês ainda agora. Ela tem tampa, ela é feita de plástico polionda e vem em várias cores. Ela é bastante resistente, ela também tem esses ovais que facilitam os transportes. Ela é do mesmo comprimento que a long box, embora ela não seja da mesma largura. Inclusive isso é uma desvantagem em relação à long box, porque a long box você pode colocar alguns quadrinhos com aquele formato europeu, e essa aqui só cabe quadrinho americano, você não consegue colocar quadrinho de formato europeu nela. E a outra desvantagem que eu encontrei nela, mas que talvez não seja uma desvantagem para você, depende do seu poder aquisitivo, é o preço dela. Ela é bem mais cara que aquela caixa que eu mostrei para vocês da Box Graphia. Essa caixa, cada uma delas custa em média R$35. Bem mais caro que aquela que custa entre 10 e 16. Mas se você quiser uma caixa bastante resistente, bastante parecida com uma long box e que vem em várias cores, então você pode até fazer um arranjo de decoração na sua coleção, essa é a caixa que eu recomendo para você, a caixa de pasta suspensa. Infelizmente eu não sei quem fabrica, mas você pode encontrar em sites de material de construção e decoração. Várias vezes eu já mencionei nesse vídeo que enfileirar e colocar em pé revistas do tipo canoa não é muito prático e geralmente não dá certo. Isso eu deixo reservado para as revistas do tipo brochura. Colocar as canoas em pé enfileiradas traz uma série de problemas. Como elas não têm sustentação porque a capa delas é muito frágil e ela não tem uma quantidade grande de páginas no caderno para se manter em pé sozinha, geralmente a revista acaba empenando. E como elas não são realmente planas, a parte onde fica o grampo geralmente é um pouco mais alta que a sua outra extremidade das páginas, essa revista ela fica mais meio inclinada. Então a melhor forma de você manter essas revistas é empilhando. Mas até mesmo para empilhar essas revistas existe uma técnica própria para fazer.
A forma mais adequada de você empilhar revistas com encadernação canoa é, ao invés de você empilhá-las com o grampo, todos eles voltados para o mesmo lado, o que vai fazer com que as revistas acabem ficando cada vez mais inclinadas, como se fosse uma torre de Pisa de revistas em quadrinhos, é você colocar elas empilhadas alternadamente com um grampo para um lado e com um grampo para o outro. Dessa forma, a revista de cima vai compensar a inclinação da revista de baixo e assim por diante, e dessa forma você vai ter uma pilha homogênea de quadrinhos. A única exceção que eu faço para essa regra é quando eu tenho revistas em canoa em quantidade suficiente para lotar uma caixa do tipo long box, ou essa caixa nova de plástico que eu mostrei para vocês, porque aí a caixa vai servir de anteparo nas duas extremidades e você vai conseguir deixá-las em pé e enfileiradas, o que vai facilitar bastante caso você queira retirar alguma dessas revistas para ler novamente. Outro detalhe que me perguntam bastante é se as pessoas devem ensacar individualmente os seus quadrinhos. Alguém chegou até a me perguntar se ele poderia embalar a vácuo seus quadrinhos. Não, você não precisa embalar a vácuo seus quadrinhos, porque isso vai ser até muito inconveniente se você quiser abrir para ler ele novamente. No entanto, eu acho que se você tem o poder aquisitivo para comprar os sacos e embalar os seus quadrinhos individualmente, você deve fazer isso, principalmente se você mora em locais que são muito úmidos, já que embalar os quadrinhos individualmente ajuda a prevenir o acúmulo de umidade entre as páginas. No meu caso, eu não embalo meus quadrinhos individualmente. Eu uso os sacos para separar coleções, minisséries ou alguma edição em especial que eu quero que tenha uma preservação maior. Você pode encontrar pacotes de até 1000 unidades para embalar os seus quadrinhos em comic shops especializadas, e você pode comprar pela internet ou por telefone. Um detalhe que eu acho bastante importante alertar vocês é que se vocês resolverem embalar individualmente seus quadrinhos, usem somente fita do tipo crepe, que não seja muito pegajosa, para evitar acidentes da fita colar na capa do seu quadrinho. Acredite em mim, esse tipo de acidente é bastante desagradável, bastante estressante e pode danificar seriamente a sua revista. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo cheio de dicas de como guardar os seus quadrinhos. Lembrem-se, muito em breve, talvez esses quadrinhos fiquem muito raros, então mostre para o neto de vocês como você foi um cara legal e cuidadoso por ter guardado todas essas mini obras de arte na sua casa. Eu vou colocar na descrição do vídeo e também no texto do blog alguns links que eu acho interessantes, completamente não patrocinados, para que vocês tenham uma ideia de onde conseguir as coisas das quais eu falo neste vídeo. Obviamente, a pesquisa de preço fica por cargo de vocês. Se você quiser deixar comentários, dicas ou quiser falar a respeito desse episódio, deixa aqui embaixo nos comentários do YouTube ou do blog, e até breve a gente se fala. Quer conhecer outro grande inimigo da sua coleção?